Seguidor me trouxe o seguinte relato pelo direct. Cara, eu me relacionei com uma mulher que saiu de um namoro conturbado, o cara batia nela, quebrava o celular, fazia o demônio. Assim que a gente começou a ficar, ele quebrou o carro dela e eu que mandei arrumar. Eu fui um cara compreensivo, pois pensava, nossa, coitada, acabou de sair de um relacionamento ruim. Ajudei em tudo, apoio, carinho, atenção. Primeiros meses, a gente transava todos os dias. Depois de um tempo, ela começou a ficar chata. Resumindo, acabou voltando pro cara. Porque mulher sente atração por caras assim, que humilham e agridem. Bom, meu amigo, vamos lá então. Já tive a oportunidade de falar mais de uma vez sobre isso daqui e creio que você seja um seguidor novo, tá? Então serve para você e para todos os outros ainda que não ouviram essa história. Existe uma espécie de triângulo, vamos lá. Numa das pontas desse triângulo, você tem o dragão na torre, que representa esse tipo de homem, esse tipo de ex que um monte de mulher tem. Na outra ponta, você tem a princesa, a pobre donzelinha que está presa na torre do dragão. E por fim, para fechar o triângulo, temos caras como você, que a gente chama de cavaleiros brancos. Ou seja, eu vou salvar a donzela da torre desse dragão. No entanto, não é raro que a própria donzela volte espontaneamente para a torre do dragão. Assim, o cavaleiro branco, que foi você, fica completamente desnorteado sem entender o que aconteceu. Eu não fiz tudo certo, não consertei o carro dela, não tratei com carinho, fiz totalmente o oposto daquilo que o ex tóxico e abusivo fazia. E o que eu ganhei no final? Um pé na bunda. Ela voltou exatamente com o cara que ela tanto reclamava. Entenda, muitas mulheres, muitas mesmo, têm aquilo que a gente chama de desejo infernal. Ou seja, ela só consegue se relacionar permanentemente com homens que agem dessa forma. Ela não reconhece o amor, ela não reconhece o cuidado, ela não reconhece a tranquilidade. Ela reconhece como padrão de relacionamento o inferno. E para o inferno ela vai voltar. Olha só, não precisamos ir tão longe. Veja, os piores psicopatas que ocupam as penitenciárias, seja no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, aqueles que tiraram a vida muitas vezes de muitas mulheres, são os que mais recebem cartas com pedido de visita íntima. Veja, alguns se casam inclusive dentro da cadeia. Esse padrão doentio feminino já não é de agora. Há tempo ele é conhecido, só que ele é pouco discutido. E por que ele é pouco discutido? Porque se ele começa a ser discutido, a mulher entra num lugar de protagonismo do próprio sofrimento. Contudo, a narrativa feminista precisa afirmar que a mulher é sempre uma pobre vítima, que ela nunca tem responsabilidade por nada e que o ruim sempre são os homens. Nesse caso, a mulher é sempre tratada como uma criança que não sabe o que está fazendo. E não se fala desse desejo infernal que é realmente aquilo que vai atrair essa mulher miseravelmente para esse tipo de relação e fazer com que ela permaneça por livre e espontânea vontade. E quando ela tem uma opção melhor, no caso, que são caras como você, ela não vê muita graça, ela não consegue permanecer. Então sim, ela é protagonista disso. E isso precisa ser trazido à mesa, porque isso é importante para ela se libertar disso. E como que ela se liberta? Por meio talvez de um tratamento, onde vai identificar qual é o esquema emocional, de onde isso começou, que faz com que ela se conecte. Veja, ao longo da história, homens cruéis, sanguinários, psicopatas, sociopatas sempre foram cercados de muitas mulheres. É quase um padrão. Contudo, nós temos que continuar agindo como você agiu. Porque sim, a mulher certa que sabe reconhecer isso, que é saudável emocionalmente, vai permanecer do seu lado. E vai ter ojeriza desse tipo de comportamento. Agora, como que a gente deve lidar, o pessoal fala, como a gente deve fazer? Nada, absolutamente nada. Você não tem que se preocupar mais um minuto com essa mulher, nem ficar tentando entender os porquês. Quando uma mulher, numa próxima oportunidade, trouxer para você essa narrativa, meu ex era tóxico, abusivo, coitadinha de mim, não precisa duvidar dela, não precisa sair correndo, apenas diga, caramba, sinto muito que você tenha passado por isso, deve ter sido muito difícil. Ponto. Não saia comprando o Cavaleiro Branco desesperadamente essas narrativas e não saia querendo salvar essa pobre donzelinha que você vê com tanta dó da torre desse dragão. Porque, repito, de maneira frequente, muitas dessas
voltam espontaneamente para esse dragão e o cavaleiro branco fica a ver navios, tá? Consciência, sensatez e observação.